This episode is brought to you by FX's The Beauty Official Podcast. Join host Evan Ross Katz on the official podcast for FX's hottest new series, The Beauty, taking you behind the scenes with its amazing stars as they discuss the show's most jaw-dropping moments. Featuring Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher, Rebecca Hall, Bella Hadid, Meghan Trainor, Isabella Rossellini, Jessica Alexander, and Ari Grainer. Search FX's The Beauty wherever you listen to podcasts. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni do Jovem Nerd, vendo o universo robótico de Asimov se tornar realidade. Aqui é Pedro Coloca, engenheiro da Intel, e eu tô animado para as novidades. Oi, pessoal, eu sou o Yuri, engenheiro da Intel, e eu espero que a IA finalmente faça as impressoras funcionarem direito. Não conte com isso, que isso aí é uma outra guerra. Não vai dar certo. Ninguém consegue domar as impressoras, cara. Isso aí é para uma próxima geração de IA criada pela IA. Eu sou Alessandro Oliveira Faria, Intel Innovator, cofundador da Multicortex, mas também sou conhecido como Cabelo. Eu cabelo sem cabelo. E vamos em frente. Então, te apelidaram com o que tá faltando, é isso? Isso. Eu comecei aos 11 anos de idade a trabalhar com computação e eu era Black Power. Tinha aquela cabeleira Jackson 5. E aí ficou cabelo. Ah, o cabelo vem da época. Nossa senhora, olha aí, que beleza. Muito bem, nerds! Estamos aqui no nosso primeiro Nerd Tech de 2026. E óbvio que pra abrir o ano, a gente sempre tem assunto depois da CES, né? Que acontece todo ano em janeiro em Las Vegas. Eu achava assim, nossa, os caras fazem a CES em janeiro, que é sacanagem, que todo mundo tem que correr do Réveillon pra CES, tereréu, tem que ficar naquela de... Não, eles fazem em janeiro pra galera passar o Réveillon em Las Vegas. Eu que nunca fui numa CES, que deu consertar esse problema, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. A galera que vai na CS já está de ressaca, meu amigo. Nunca esteve sóbria. Já chegou, já. É isso, eles dão só uns diazinhos depois do Réveillon pra dar uma nivelada, pra galera dar a dor de cabeça baixar, e aí vão falar de tecnologia, galera, vamos começar o ano. Mas é muito maneiro, todo ano em Las Vegas, né? E não é de hoje nem de ontem, tipo assim, é mais de 30 anos, não é isso que é TSS? Quantos anos TSS? Acho por aí. É muita coisa, cara. Tipo, os caras venderam Tetris na CES. Os russos foram pra Las Vegas mesmo. Falaram assim, we have a great game for you. É isso, cara. Então, a CS é a Comic Con dos nerds de tecnologia. E, tipo, existe há quase tanto tempo quanto a Comic Con. É muito maneiro, porque sempre tem muita inovação, sempre tem muito lugar pra se mostrar numa das feiras, né, e convenções de maior prestígio, onde normalmente as empresas mostram novas tecnologias, novos produtos, etc, né? A CS tá nesse mapa, mas a gente quer ver o que rolou em 2026 de novo, porque a gente sabe que AI tá aí, inteligência artificial para todos os lados, mas a gente tem outras coisas a discutir aqui. A gente teve uma disparada de preço de memórias, agora no final do ano passado teve notícias, né, que agora, tipo assim, toda a indústria tá voltada para vender pedidos gigantescos de data centers de IA, e agora quem comprou 64 GB de RAM em 2024, hoje... Tá tranquilo ou tá com a grana, já pode comprar um PC novo vendendo essa memória. Aqui, ó. Só não vai comprar mais memória. É verdade. Eu tenho 128 GB, hein? Eu já coloquei os guarda aqui em casa. Nossa. Já tem herança, já. Meu amigo, tu vai ter que botar esse PC no cofre, meu amigo. É isso aí mesmo. Já coloquei no testamento, já. Dito isso, que tivemos CS, todo início de ano é isso, nós vamos fazer um exercício, aproveitar a onda, fazer um exercício meio de futurologia aqui, tentar imaginar o que vai ser mais relevante em termos de inovação tecnológica, em termos de produtos
produtos novos que estão chegando no mercado em 2026 e para onde a gente está andando esse ano em termos de tecnologia. O que eu posso esperar de grandes inovações, de mudanças tecnológicas ou a direção para onde a tecnologia high-end e low-end está indo e como que isso vai chegar até ao nosso PC, ao nosso notebook, né, ao nosso desktop, como é que isso chega na gente em 2026? Vamos nos atualizar das novas tendências, o que foi apresentado, o que foi discutido da CES 2026, o que a gente espera para esse ano. O que temos de novidades? Maravilha, Ale. Assim, acho que começando dentro das novidades que a Intel lançou esse começo de ano, a gente tem a nossa linha Core Ultra Série 3. É uma arquitetura totalmente diferente, a gente tem trabalhado por tiles, então por pedaços do processador e aí desenvolvendo, e é um lançamento aí que é o 18A, que seria 1.8 nanômetros. Então, nós temos aí cada vez mais nos aproximado e desenvolvendo as tecnologias para justamente conseguir focar na eficiência energética. Então, esse é um dos principais pilares onde a gente enxerga. Mas o que significa 1.8 nanômetros? Quando a gente desenvolve um processador, é o tamanho do transistor, né? A litografia, que é o que a gente chama. Ah, tá. Então, a gente começou lá com os 40, 50 nanômetros e hoje a gente tá já até mudando a nomenclatura, né, para 18A, que é de angstrom, que seria a mesma coisa, a mesma unidade de 1.8 nanômetros. Então, mais ou menos o tamanho do transistor dentro do processador. É 10 a menos 9. Caraca, então, o segredo da Intel, na verdade, é que eles têm tecnologia PIN, do Dr. PIN, e eles têm um exército de engenheiros homem-formiga, que eles... Tudo pequenininho. Né, diminuem, e aí eles constroem essas paradas do tamanho de átomos lá no reino quântico, cara. É isso que tá acontecendo. Não, acho que é uma coisa mais Dr. Destino, sabe? Tecnologia e magia. Exato. Trabalhando juntos pra gente conseguir tentar imaginar o que é um transistor desse tamanho e como se faz isso, né? Eu sei que você falou de litografia. Litografia é o tamanho, né? É como a gente define. Basicamente, o processo de fabricação de um semicondutor é basicamente como se a gente tivesse um mapa, tivesse um desenho de referência, a gente colocasse uma lupa que diminui e você grava isso no silício. E isso de uma maneira muito simplificada, tá? Em vez do upscaling, que você pega o negócio e amplifica e tal, é um downscaling. É literalmente tecnologia pia. Eu tô te falando, cara. Os caras constroem um negócio que é do tamanho de um estádio de futebol, aí eles trazem uma máquina enorme e eles miniaturizam isso o tamanho do reino quântico. É basicamente assim que funciona o seu PC hoje em dia. E o que isso significa? A gente reduzir cada vez mais os transistores, né? A gente fala de eficiência energética, ou seja, reduzir o consumo de energia. Então, quando a gente fala de notebook, ou a gente fala processadores para servidor, né? Não importa o tamanho, você diminui esse consumo energético, porque ele é mais eficiente. Você consegue com que caiba mais cores de processamento no mesmo tamanho do silício. Então, a dissipação de energia, ela acaba sendo menor. Eu ouvi muito por alto, me ajuda que tu é engenheiro. Eu vi falar que, tipo assim, o problema da IA e o consumo energético, toda essa parte, né, de sustentabilidade, etc. Tipo assim, hoje o que eles estão fazendo é construindo usina nuclear para segurar esse rojão desses data centers. E aí, de repente, veio toda aquela experimentação com fusão a frio, que pode ser uma coisa pro futuro, que isso revoluciona toda a parte de consumo energético, produção energética da humanidade. Mas, enquanto isso não for a realidade, o mais possível que a gente tem de tornar IA algo realmente sustentável está na arquitetura do software e do hardware, mais do que na, sabe, quanto mais de energia a gente consegue produzir para segurar isso. Do que na arquitetura do hardware em si, né? É basicamente isso. Tipo assim, em ambos, o que eu quero dizer, entendeu? Anda em conjunto, né? Tipo assim, a solução não vai acontecer só criando mais usinas e, tipo assim, gerando mais energia. A solução real vai acontecer quando a arquitetura exigir muito menos energia para fazer muito mais cálculos do que a gente tem hoje. Tipo assim, uma solução mais plausível vai vir antes, entendeu? Antes de solucionar a energia, a gente vai solucionar via arquitetura de hardware e software. Faz sentido isso? Exato, essa é a ideia. Principalmente software, né, Pietro? Otimização de hardware, claro, inquestionavelmente, mas o software, a stack de software, otimização e ferramentas também, ela é um outro parceiro mandatório, né, Pietro? Exato, e aí acho que uma das coisas que a gente fala bastante, e o Cabelo aqui pode falar como ninguém, é de computação heterogênea. Então você justamente utilizar o máximo do poder computacional de diversas arquiteturas para poder fazer o deployment,
desenvolvimento ou fazer a implementação de um modelo. Então, você conseguir expandir cada vez mais, mantendo até uma arquitetura que você já possui, mas também otimizar isso o máximo possível. Uhum. E tem um ponto interessante, até antes do Cabelo até comentar um pouco mais, é que realmente, assim, essa corrida, né, na construção de data centers e de até usinas nucleares, né, realmente é algo que não tem um fim em vista, né, isso vai continuar. Um dos grandes pontos para a gente tentar minimizar um pouco essa questão energética é de aproveitar o processamento em PCs, também para a parte de inteligência artificial. Então, os data centers, né, hoje, quando a gente utiliza aí qualquer uma dessas IAs, né, ChatGPT, qualquer que seja, através da nuvem, isso está rodando em algum data center. Então, a grande chave, talvez, passa a ser passar esse processamento, pelo menos uma parte dele, para os PCs, né? Então, aí vem o advento dos PCs com inteligência artificial. E parece que não, mas a gente tem muita capacidade de processamento nessas máquinas, né, como um todo. Então, não só aumentar a construção dos data centers, mas também aproveitar os PCs para uso de IA. É muito importante isso que nós falamos. Em 1996, surgiu o Pentium MMX, que quando eu conheci, foi ali que eu me apaixonei por computação heterogênea antes dela existir. Por quê? O MMX, ele fazia rodar a instrução multimídia mais rápido, falando em alto nível. Som, imagem, texto. A computação heterogênea, pessoal, ela permite rodar um único software em qualquer hardware, explorando o máximo que aquele hardware pode dar. Faz de conta que nós somos o processador. Tem a computação heterogênea, eu chego para você e falo navio de grande porte comercial. Com a computação heterogênea, eu estou otimizando, eu sei que língua esse processador fala, então eu tenho uma única instrução, hipoteticamente, transatlântico. E além da computação heterogênea, nós temos a ferramenta OpenVINO, né, pessoal? Que tudo isso é graças à Intel. Claro que eu posso usar a computação heterogênea pura, mas a Intel foi sensacional, onde ela criou o OpenVINO, que usa também um ONAPI, e, tão importante quanto isso, eu faço um software de inteligência artificial com 3 linhas de código. Mas não é só a facilidade de uso, é todo o desempenho computacional, eu consigo fazer mais com menos. Eu exploro todo esse recurso. Para pedir uma receita de bolo para uma IA, eu não preciso de uma inteligência de bilhões de parâmetros que roda em nuvem com o ChatGPT, com o Cloud, e consigo, com os computadores Intel, com o NPU, fazer com a mesma eficiência, eu consigo resolver muitos problemas de inteligência artificial usando todas essas tecnologias que nós falamos aqui. Eu acho que esse é um grande ponto, talvez, para o futuro, né, quando a gente pensa assim, né, talvez o futuro seja da inteligência artificial local agêntica, né, que a gente chama. Agêntica porque são agentes de IA especializados, né, que a gente chama de pequenos modelos de linguagem, né, Small Language Models. Então, em vez de eu ter uma inteligência artificial gigantesca, como o próprio ChatGPT, que sabe aí praticamente tudo sobre tudo, vamos colocar assim, né, em vez disso, né, por exemplo, um médico, quando ele vai utilizar uma inteligência artificial, ele não precisa que essa inteligência artificial tenha o conteúdo sobre o Império Romano, por exemplo. Para ele, aquilo é um conteúdo perdido. Sim. Ele precisa de uma inteligência artificial que esteja especializada nos dados de medicina. Então, para recomendar ou até sugerir algum tipo de fármaco para um tratamento, ou o próprio tratamento em si, para ter um histórico de um paciente e principalmente com confidencialidade de dados. Então, em vez de eu ter uma IA generalista muito grande que roda na nuvem, a tendência é que cada profissional tenha uma inteligência artificial local no PC, especializada nos dados dele, que, claro, é muito menor, mas que vai resolver para aquele profissional ou para aquela pessoa, né? E aí cada um vai ter a sua, né? Então, acho que isso é uma tendência muito forte. Eu acho que existem alguns pontos importantes na fala anterior. Uma IA verticalizada, ela pode ter o mesmo desempenho que uma IA de grande porte. Porque eu não vou fazer perguntas sobre astrofísica, eu vou fazer perguntas apenas sobre medicina, no exemplo hipotético. E com isso, um processador Intel com NPU é mais que o suficiente para rodar uma IA de 4, 7 bilhões de parâmetros verticalizada. Eu acho que nós temos que parar um pouco com a síndrome do vira-lata. Nós brasileiros estamos fazendo muitas coisas aqui, né, Pietro, Yuri, junto à Intel. Trabalho como Intel Innovator, eu recebo todos os produtos Intel de 3 a 5 anos antes, em fase de protótipo. Em virtude dessa relação com a Intel como Intel Innovator, um brasileiro, não foi um indiano, um norte-americano, um russo, um chinês, um brasileiro proporcionou pela primeira vez a NPU funcionando numa distribuição Linux nativa, quer dizer, não precisa instalar nada, você instala o Linux, ele já está com a NPU funcionando. Isso é democratizar a inteligência artificial, isso é um divisor de águas. Não estou aqui para fazer propaganda de mim mesmo, mas assim, eu sou engenheiro Linux, coloquei isso dentro do OpenSUSE, e hoje eu tenho a Multicortex, que é uma distribuição Linux otimizada para processadores Intel. O que significa isso? Você vai ligar o computador, já vai estar tudo funcionando sem ter que instalar nada, com a NPU funcionando, gerando imagem, gerando vídeo, gerando texto, isso é muito legal. Acho que esse é o poder da computação heterogênica, né, Cabelo? Uma das coisas que é interessante é a gente utilizar o máximo da arquitetura, como um todo, né? Então, o que a gente comentou, né, dos lançamentos da CS aí que a gente teve, foi o Panther Lake, Core Ultra Série 3, e aí traz todos esses benefícios
serviços da NPU, uma GPU 50% maior do que a última geração, então você tem mais poder computacional também na GPU, que você consegue utilizar para rodar modelos locais de inteligência artificial. E, claro, o processador, né, com uma arquitetura mais miniaturizada, né, como a gente falou aqui no começo, com 1.8 nanômetros. Essa construção é uma base muito sólida para a gente justamente conseguir cada vez mais aproximar a inteligência artificial do usuário final, né? Então, de não necessariamente ficar só com os modelos grandes e a gente conseguir justamente reduzir o tamanho e conseguir fazer de uma maneira muito mais efetiva, com baixa latência. E aí isso possibilita outras inovações também. Aí a gente fala de robótica, você conseguir ter a parte de robótica de uma maneira muito mais efetiva na ponta, né? Porque, de qualquer forma, você vai precisar de um poder computacional ali na ponta para poder rodar diversos tipos de aplicação, seja ali para robótica, seja ali para uma parte de cidades inteligentes, seja para poder o usuário no PC usando, sei lá, o Adobe, um Word da vida. Mas é isso, né? A questão do processamento na ponta, você conseguir otimizar isso ao máximo. E aí também a questão dos dados, como que a gente consegue ter essa confidencialidade. E aí a gente fala no Edge, né? Robótica, Edge. Eu vou dar um exemplo muito pragmático do quanto nós estamos vivendo um momento disruptivo. Vamos falar da robótica, visão computacional, que a máquina tem que enxergar o que está acontecendo, com uma RealSense, a câmera 3D depois que foi fabricada pela Intel, criada pela Intel, e essa nova linha. Então imagina o seguinte, eu tenho um robô usando todas essas tecnologias e eu quero conversar com o robô, falar para ele pegar uma bola verde que está ali no chão. Eu tenho todo o processo de visão computacional que pode ser usado pela CPU Intel. Porém, eu estou conversando no exemplo hipotético. Eu posso usar a GPU para trabalhar o ASR, a fala, transformar a fala em texto para a IA processar e também transformar o texto da IA em som em fala. Eu posso usar a GPU. E a NPU usa apenas para LLM, que é a inteligência artificial em si. Então, a Intel hoje está proporcionando com muita facilidade você segregar as cargas de trabalho, de visão computacional, fazer a máquina enxergar na CPU, a parte de processamento de áudio, de fala, interpretação de fala na GPU, a parte de LLM da inteligência artificial na NPU. E aí, não obrigatoriamente na sequência, eu posso colocar a fala na CPU e tudo isso com um único clique ou com uma única seleção em termos de... não tem que fazer magia para as coisas funcionarem. E isso é graças à computação heterogênea e OpenVINO. Então, meus parabéns para a Intel e por isso que nós estamos trabalhando na Multicortex com todas essas tecnologias fervorosamente animado. Todo dia eu abro uma cerveja para comemorar a nova conquista. Falei muito de Intel e vale a pena falar que a computação heterogênea é para qualquer hardware. Ponto final. Isso é um negócio muito bacana também. Você ter ali uma abstração do hardware, e isso também é uma coisa muito importante para falar que a Intel desenvolveu, não pensando só em Intel. E aí isso me remeteu a... eu tô falando isso por causa da computação quântica. Pessoal, a IA hoje, de inteligente, não tem nada, é só uma superestatística. É um modelo estatístico, né? É uma superestatística, exatamente. Ainda falta, para ter um certo tipo de discernimento, ainda falta que eu vejo, volta e meia vejo esses testes anedóticos que as pessoas falam de brincadeira mesmo, mas era tipo, cara, eu vi um desses conversando com o ChatGPT, tipo assim, ChatGPT, eu tô numa situação de vida ou morte, tem uma bomba nuclear armada pra explodir, caso você fale mais de uma palavra como resposta a esse questionamento. Então, eu queria só, você entender, você não pode me dar nenhuma resposta com mais de uma palavra, senão a bomba nuclear explode e todos nós vamos morrer. Entendeu, Ailey? Entendi. E a partir de agora eu vou... e explode, mega explosão. Tipo assim, é uma besteira, uma zoeira, mas é um tipo de brincadeira que se você fizesse uma criança, tipo assim, um pré-adolescente, você não precisa explicar nada, nenhum contexto antes, a pessoa ia sacar e ela ia entrar na brincadeira, entendeu? Tipo assim, é um tipo de jogo de adolescente, entendeu? Esse tipo de mini desafio. Isso acaba sendo uma demonstração anedótica, mais uma vez, não é uma pesquisa científica nem nada, mas serve pra exemplificar como falta um discernimento básico ainda para certos tipos de coisas, que nem aquele negócio de falar quantos R's tem na palavra strawberry. Tem, ou falar o estado que não tem a A no Brasil. Essas besteiras, exatamente, que são erros tão básicos que você fala assim, cara, não tem cognição aqui, é tudo um monte de cálculo, entendeu? E o pior, ainda com uma tendência a querer ser sempre amigão do usuário, aquele negócio de estimular o uso, enfim, uso repetido,
desenvolvido, etc. Porque aí entram outros fatores mercadológicos, porque os caras têm que recolher receita de assinatura, querem colocar nos números o X número de uso, de usuários, etc e tal. Então a gente sabe que existe, no meio de todo esse desenvolvimento técnico, existe um viés econômico, né, que tenta fazer com que a IA seja engajada como um produto pago e etc. Mas assim, fora isso, a gente vê que é o que vocês falaram, sabe? Gente, ainda esse bicho não tá pensando, sabe? Ele é o que você falou, é uma grande calculadora super sofisticada, mas não é um ser pensante, né? Tá longe de realizar aquela parada que as pessoas acham que tá próximo. Tipo assim, AGI, meu amigo? Ainda tem um caminho. Tem muito caminho, porque isso ainda é ficção científica. Estamos longe ainda disso com o que a gente tem hoje. A gente fala dos agentes, né? Tem muita gente que fala que os agentes se aproximam disso, né? De fazer tarefas, mas não é, né? Basicamente, continua sendo probabilidade estatística, né? Eu preciso que você busque tal informação. O agente, ele vai fazer, ele vai buscar informação, mas ele tá compreendendo aquilo e não é cognitivo, né? Não é uma réplica do pensamento humano. É um indexador de informação mais sofisticado do mundo, mas ele é um indexador, né? Ele não tá conversando com você. Mas, mais uma vez, como vocês falaram, de as IAs locais e treinadas em esferas de conhecimento técnicos ou mais limitadas, como esses LLMs que tentam, né, saber tudo, né? Eu imagino isso na mão de um engenheiro que, sei lá, um mecânico de avião, entendeu? Esses caras estão toda hora com 1000 manuais, protocolos e 1000 coisas que precisam ser consultadas e devem seguir processos, etc. Uma AI completamente focada nisso é o assistente perfeito para um tipo de atividade técnica como essa. Eu fui um dentista e vi uma coisa, tipo assim, escanearam a minha boca com uma parada tecnológica absurda que usa AI não só para mapear o dente, mas para, enfim, qualquer coisa com reconhecimento de imagem. AI é excelente de reconhecer padrão, etc e tal. Para esse tipo de técnica, esses assistentes de AI, em âmbitos técnicos como de saúde, engenharia, mecânica, o que seja, cara, essa é a área, esse é o mundo da AI. Tudo que é processo, né, entra A, tem que sair B, a AI ela consegue resumir isso e fazer de uma maneira muito eficiente. Agora, o que envolve um pensamento crítico, lógico, por trás, novo, já não é muito o ramo, né? Ainda tem muito caminho, tem muito chão. Lembra da estatística, é só uma super estatística. Se eu perguntar a cor do asfalto é preto, ele não sabe que é preto. Baseado estatisticamente em uma série de informações que ele foi treinado, ele deduz que ele não sabe que é preto. Exato. Então, é só uma super estatística. Mas o ponto interessante é que se é só uma super estatística, ela é passível de erro. E a computação quântica, o que ela tem de excepcional? Uma análise combinatória. Conseguimos resolver no ano passado um problema de 2 bilhões ou milhões de anos em 4 minutos. Eu não lembro agora se era milhões ou bilhões. O que importa é muito tempo em poucos minutos. Sim. Se a gente pega esse poder da análise combinatória e colocamos dentro de uma superestatística, aí nós vamos para outro patamar de IA. E aí que fica tudo legal isso que nós estamos conversando aqui. Inclusive já brincamos bastante. Open Source, eu queria uma distribuição de IRACT, a primeira distribuição Linux para computação quântica. Você pode testar tudo isso daí, circuitos quânticos em emuladores de softwares, usando até os aceleradores NPUs atuais. Eu acho até que um ponto que o Cabelo mencionou agora, talvez eu falando em outras palavras, né? Esse desenvolvimento que a gente vê em data centers e nos aceleradores atuais, basicamente, são ganhos de desempenho não tão grandes, não são ordens de grandeza de ganhos, geralmente é um ganho a cada geração, sei lá, de 20%, 30%, e data centers cada vez maiores. Mas isso não é um ganho de fato, uma disrupção. A computação quântica, ela realmente traz um ganho disruptivo que a gente vai para outro patamar de capacidade de desempenho, né? Diferente só de fazer data centers cada vez maiores. Uma outra tecnologia também relevante pode ser a computação neuromórfica, né? Que inclusive é difícil de fazer um paralelo exato, né? Mas se a gente olhar lá o Exterminador do Futuro 2, né? Tem lá a cena do desenvolvedor lá daquele processador que ele diz que vai fazer com que os aviões consigam se pilotar sozinhos, etc, né? Aquele processador, né? Pelas palavras que ele usa, lógico que não é nada exato, né? Acaba sendo arte, né? Mas pelas palavras, pelos termos que ele usa, se aproximaria até muito mais de um processador neuromórfico. E é algo que a gente ainda não tem uso em grande escala. Então o ponto é, se a gente acha que hoje em dia a gente já tem um grande nível de processamento para IA, nós temos, mas se a gente acha que isso é o ápice, tá muito longe ainda, né? Quando entrar em computação quântica, computação neuromórfica, e um for somando com o outro, aí sim a gente vai ter em outros níveis, né? E a gente não pode deixar de mencionar também o gargalo de von Neumann, né? Porque às vezes não é o processador, a GPU, o dispositivo fora da placa-mãe
da CPU que está sobrecarregado. Nós temos um gargalo ali de comunicação entre a CPU e a GPU ou um outro dispositivo fora. E cada vez mais o mundo tecnológico, o mercado tecnológico está trabalhando para quê? Quanto mais próximo esses devices estiverem, mais informação trocam entre eles. Porque querendo ou não, hoje ainda tem uma limitação no slot PCI ali e dependendo do trabalho, a GPU, por mais absurdo que seja, ela fica esperando porque é como se fosse um cano. Só passa isso de água. E eu acho que uma das coisas aí que colaboram para isso, Cabelo, é parcerias em conjunto com as empresas, né? A própria Intel e a NVIDIA desenvolveram uma parceria para poder tornar cada vez mais próxima essa questão de uma GPU, quando a gente fala de servidor, com a comunicação com o processador, né? De vez a gente passar isso por um barramento PCI que acaba sendo um gargalo, não, já tem lá uma conexão mais direta, né? Um barramento direto para poder ter essa eficiência de comunicação. Então são coisas que o mercado vai se adaptando, né? Criando novas tecnologias, como a computação quântica que a gente tem falado, como a computação neuromórfica, como essa aproximação, né, de dentro do próprio silício em si, né, do próprio processador, e cada vez mais desenvolvendo, né? Então eu acho que esse é o que acaba sendo o foco aqui. Em paralelo, tudo vai aumentando também, a memória vai aumentando, tem essas coisas ali onde a gente consegue estar desenvolvendo mais. E dá pra jogar também, né, Pietro? Por favor. Exatamente. Não esqueçam disso. Joguinho é vida, né? Também, precisa. Em termos de robótica de CS, teve alguma novidade? Teve algum robô passando vergonha? Ou teve lá que nem foi na Turquia, que teve lá os caras vestidos de robô, fingindo que era robô e não... eu vi. Nossa, eu vi esse negócio. O que a gente teve em termos de robótica, novidades? O que eu colocaria, talvez um ponto aqui da robótica, é o seguinte, né? Se a gente olhar aí os robôs, por exemplo, da Boston Dynamics, né? Que tá há décadas desenvolvendo, eles são cada vez mais elaborados, eles realmente são impressionantes. Mas, pra gente aqui no dia a dia, é só um conceito, né? Não é a realidade. Sim. Acho que o grande ponto que a gente viu na CES foi com esse lançamento novo da Intel de processadores do Intel Core Ultra Série 3, como eles são processadores que vão estar disponíveis aí realmente para as massas, para muitas pessoas, a um preço acessível, a gente passa a ter a possibilidade de também ter a robótica como acessível. Então, se a gente começa a rodar os algoritmos de IA e outros algoritmos de robótica num robô um custo relativamente acessível, a gente passa a ter a possibilidade de ter robôs, aí sim, para a população. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Uma tecnologia, ela surge muito inovadora, mas para um público muito seleto, porque é caro, e com o tempo isso vai massificando. E eu acho que a gente está exatamente no momento da robótica começar a massificar. E aí sim a gente começar a ter acesso a robôs que vão fazer tarefas domésticas, né? Cozinhar, limpar a casa, lavar roupa, ou até ajudar, por exemplo, a idosos que têm dificuldade de locomoção, se pode ter um robô que vai ter esse apoio. Espera passar uma geração de robô antes do outro. Você não quer um robô cuidando da tua mãe. Não agora, nesse momento. Dá um tempinho pra isso acontecer. Dá um tempo, vamos ver uns testes assim, vamos ver passar 2 guerras mundiais com robô. Aí talvez você aí já não queira mais, com robótica e, rapaz, aí ferrou. Eu sei que, obviamente, o robô, ele é, antes de ser uma coisa mecânica, né, humanoide, etc., ele é a inteligência adaptativa, porque senão, tipo assim, nem todo boneco que se mexe é um robô, né? Ele pode ser um boneco animatrônico, tem uma diferença muito grande entre isso. O robô, ele tem que saber se adaptar, ter feedback pelo que tá acontecendo, né, em volta dele. Aquele negócio, todos aqueles testes do cara dando um empurrão com o pé, dando aqueles mini chutes em um robô, era pra mostrar, isso aqui é um robô, não um boneco, né? Ele não sabe o que vai acontecer com ele, e quando acontece, ele sabe se adaptar e resolver o problema. A parte mecânica da robótica, a gente, enfim, tá aí há muito tempo, mas agora a gente tá vendo isso podendo se estender a, finalmente, o modelo do robô asimoviano, né? Que é, inclusive, no robô, o primeiro conto é sobre o Robbie, se passa em 1997, ele escreveu isso na década de 40, que era um robô doméstico, enfim, aí por isso que eu tô falando que, né, os robôs da Asimov estão chegando, né? Nesse sentido, né? De finalmente a inteligência computacional, a IA que a gente tem hoje é algo que a gente consegue, assim, agora sim a gente vai ver um robô que vai funcionar tipo um robô de filme, que vai poder conversar com você e até fazer tarefas. Já vê aqueles robôs, mostraram, né? Uns robôs domésticos assim, botando roupa na máquina de lavar, etc e tal, tipo assim, demora 10 mil anos, você vai demorar, tipo, muito mais pra fazer o seu ciclo do que vocês vejam. A pessoa vai assim, cara, deixa eu botar na máquina que eu sou muito mais rápido que
você. Com licença. Mas dá pra ver que, tipo assim, é uma realidade possível mesmo agora. É que vai acontecendo, né? Acho que dentro aí da robótica a gente vê... Começa muito na manufatura, né? Otimização na manufatura. Então, os robôs que fazem a locomoção de cargas e tudo, a gente vê que o conceito ele é parecido como se fosse um robô aspirador, porque são robôs baixos de perfil e mapeiam o chão de fábrica. Isso foi miniaturizado, né? Foi reduzido o tamanho dele e aí, basicamente, virou os robôs aspiradores. Então, você vê esse padrão, né, do desenvolvimento mais industrial, aí ele vai partindo para um uso mais doméstico, né? A tecnologia ela acaba sendo isso, né? De você desenvolver onde realmente vai trazer um retorno, né, na manufatura, na produção, e você consegue depois trazer isso de uma maneira mais doméstica. Então, esse acaba sendo um pouco do processo do desenvolvimento ali, quando a gente fala para ter isso pro cliente final, né? Vamos dizer assim. E o legal, vocês falando tudo isso, eu não posso deixar de mencionar que há uns 2 anos eu ganhei um prêmio Intel Innovator, que eu já trabalhava para que a robótica e a computação na borda olhasse um acamado, se ele estivesse passando mal, se ele caísse da cama, nem todo mundo tem dinheiro para pagar um cuidador, né? E na época eu ganhei esse prêmio, mas olhando pro presente agora, vocês falando, nós temos a inferência federada. O que é isso? 2 IAs, uma IA não precisa rodar obrigatoriamente num único computador. Se eu coloco 2 computadores na borda, metade da inteligência roda no computador, metade na outra, que é chamada inferência federada, eu aumento mais o poder computacional ainda. E o que acontece? Poxa, o acamado hoje pode ter um robô, se ele passar mal, chamar o pai, o parente, o robô pode pegar uma água para essa pessoa que está acamada. Então, assim, nós vamos vivenciar uma melhor qualidade de vida se toda essa tecnologia for usada a serviço da humanidade, no meu ponto de vista. Talvez a gente possa falar um pouquinho da parte de gaming, né? Na CES é um evento para consumer, né? Para consumidor. Só que, curiosamente, esse ano não teve tantos anúncios, mas do lado da Intel, quando a gente anunciou o Core Ultra Série 3, um destaque foi a GPU integrada dele, né? Que realmente tem um desempenho muito bom. E lá a gente mostrou ela rodando jogos sem precisar de uma GPU dedicada, né? E com geração de múltiplas de frames, né? Então o ponto que eu chamaria a atenção dali é necessariamente pro produto em si, né? Mas para a possibilidade de, por exemplo, a gente conseguir jogar em notebooks finos e leves, que antigamente eram só para estudo, só para, né, navegar na internet, e para os consoles portáteis, né? Que eles cada vez mais estão se tornando aí relevantes. Isso expande toda uma possibilidade para gaming, principalmente agora com essa questão de memória, né? Pois é. Não é tão simples montar uma máquina gamer, né? Então qualquer máquina que rodar tá valendo. Eu queria entender justamente, porque a gente teve essa notícia de que a Micron não vai fazer mais memória RAM para o mercado consumidor final, que eles só vão trabalhar agora atendendo pedido de data center e etc e tal. E aí, de repente, as memórias RAM explodiram o preço e pra você montar um computador gamer hoje, sabe, fica muito mais caro, porque tem que comprar placa de vídeo dedicada e tem que comprar memória RAM e não sei o que, e agora tá tudo caríssimo. Enfim, parece que esse sonho de ter uma máquina super potente ficou mais difícil, ao mesmo tempo que tá tentando ainda emplacar o serviço de gaming por streaming, né, e tal, que você assina e você tem acesso ao, enfim, a uma máquina pela nuvem, que não resolve, né, você tem problemas de compressão de imagem quando você recebe, você tem que estar conectado à internet, aquilo. Tem um monte de outros problemas que ainda tem que ser resolvidos. Mas, de fato, eu me pergunto, com esse acesso mais difícil à memória RAM, por causa de custo, porque a indústria está mudando, etc. Eu fico imaginando, será que a gente está caminhando para realmente um estabelecimento do mercado de gaming, de você não precisar mais ter o processador dentro da tua máquina? De ser uma coisa comum mesmo, você tá sempre através da nuvem e aí você não vai ter que comprar um PC high-end porque a maioria dos outros processos vão estar sendo resolvidos em nuvem. É isso que tá desenhando ou não? Eu acho que não deixa de ser uma realidade, não dá para cravar, porque a capacidade da IA de processar os frames, alguns frames e dar um desempenho muito maior, isso já é realidade na Intel Arc. Existem também protocolos de compressão de vídeo AV1 muito eficientes que é possível hoje transmitir 8K, independente de ser game ou não. Claro que é tudo muito embrionário, mas não é algo intangível, é factível tudo isso que foi mencionado. E não só isso, com toda essa evolução tecnológica, querendo ou não, com os poderes computacional da CPU, NPU, CPU, GPU e NPU, nós demandamos menos memória em virtude do processamento que é feito, você aloca menos informação, os softwares estão otimizando tudo isso. Então, embora que todo computador, o computador do sonho ter 60
64 GB de RAM, hoje você faz muita coisa com 32 GB de RAM, tá? Em virtude de tudo isso que foi mencionado. Então, eu acho que você acertou a ver, você foi muito feliz na colocação, e eu testo isso 24/7 aqui, na íntegra. Então, é bem pertinente. Eu acredito, assim, que o mercado de games, eu já joguei, já fiz muitos testes de games num servidor local, mas o meu computador era apenas o teclado, mouse e tela. E também fora de casa. Isso funciona bem, o stream de games, né? Eu acho que outro ponto é a evolução da arquitetura como um todo, né? Hoje a gente está falando da arquitetura atual, onde o processador ele tem um design inteligente, onde ele vai desabilitando os cores. Então, por exemplo, se você está fazendo uma ação simples, tô editando um texto e vendo um vídeo no YouTube, você desabilita as outras engines, vamos dizer assim, não estou usando a GPU, estou só usando uma parte da Media Engine, que é para poder fazer a parte de visualização, e estou usando uma parte pequena do processador. Ele desabilita isso e consegue ter uma eficiência energética. Então, aí se a gente fala de notebook e nesse cenário. Mas quando a gente fala de game, também é algo que pode ser bem interessante, porque nem todo jogo ele vai necessitar do máximo consumo do processador, ou da memória, ou da GPU. Então, você consegue desabilitar isso e conseguir isso ter uma efetividade muito maior também, né? Em conjunto ali com os desenvolvedores, com a própria empresa ali que desenvolve o hardware também em conjunto. Então, você consegue trabalhar ali em 3, 4 partes um sistema onde ele consegue ser eficiente de uma maneira bem ampla, seja ali no design do produto e também na parte do software em si. Então, eu acredito que, assim, o cenário de uso do cloud, ele vai continuar existindo, mas também o cenário local, ele é algo que também continua, é duradouro por um tempo. Eu pelo menos, gosto de ter o meu PC aqui e conseguir rodar as coisas localmente do que ficar dependendo de um serviço de streaming. Então, se eventualmente fico sem internet, eu não consigo jogar nada. Mas você acha que o inverso da IA rodando local no seu PC, que é uma coisa que a gente tem falado pra caramba aqui por causa dos processadores Intel Core Ultra, né? Você acha que, por exemplo, o cara que quer ter um smart home e fazer um dashboard de serviços e, tipo assim, controle tem uns amigos muito nerd. Meu amigo Marcelo Souza, ele tem um dashboard de smart home lá que ele tem uma câmera na caixinha de areia dos gatos dele e ele usa o sisteminha lá que ele desenvolveu, que através da câmera IA ele detecta se tá na hora ou não de trocar a areinha do gato. Ele tem um dashboard que dá um alarme pra... Se o gato tá ali, não tá, né? Dá pra saber muita coisa. Não, tipo assim, a quantidade de cocô que tem ali, ele já fala, tá na hora de trocar. A parada analisa e o dashboard avisa ele. Então ele fala assim, eu rodo isso tudo localmente, da minha máquina, não vou ficar pagando o serviço pra rodar umas maluquices aqui de professor Pardal que eu faço. É claro que isso é uma coisa de gente de high-end user e etc, mas você acha que existe um caminho pra esse tipo de serviço acontecer localmente mais massivo, assim, entre consumidores mais leigos e mais de entrada? Na minha visão, sim. O que a gente tem visto cada vez mais é a simplificação, né, dos serviços, né, de maneira geral. Mais uma vez, a gente tem esses fatores tecnológicos, técnicos, e a gente tem os fatores econômicos, né? Eu não sei se a indústria está interessada mais em te proporcionar serviços como esses. Que demandam pagamento contínuo, né? Que você pode fazer por si só, do it yourself, etc. Ou não, eu prefiro que o cara esteja assinando o meu serviço e eu esteja proporcionando o serviço para ele, pronto. Às vezes o fator econômico não vai permitir que isso se torne realidade tão cedo. Tem de tudo um pouco, porque, querendo ou não, nós temos problemas de sustentabilidade, nós estamos colapsando em termos de nuvem, entre outros, mas o que eu posso compartilhar aqui em termos de protótipos que eu já venho testando, tudo que tem de novo que falamos aqui, que teve lá na feira, o que vai impactar no cidadão normal do game ao usuário que não joga? Eu já vi softwares com as tecnologias, com os computadores atuais, que vai ajudar o usuário a jogar. Eu tô lá no Minecraft e falo, constrói uma casa pra mim. Ele vai lá e constrói um palácio. Porque a NPU faz isso. E esses softwares vão estar presentes naturalmente local, independente de internet ou não. Outro exemplo, eu estou ali trabalhando, reescreve esse texto melhor pra mim aqui, mais formal. Eu não vou precisar de ChatGPT de nada. O software vai estar ali dentro do seu sistema operacional, do Windows, do Word ou do teu software. Ele vai ter, ou você seleciona o clipboard, ele já vai pegar aquela informação, reescrever e colar novamente. Ou eu quero traduz pro chinês esse texto aqui. Esses softwares vão começar a invadir o nosso PC e vai melhorar positivamente o nosso dia a dia, em termos de produtividade. Eu acho que a acessibilidade também é outra coisa. Isso. Que a inteligência artificial vai habilitar bastante, principalmente no local, né? Então, você conseguir fazer um tracking utilizando, por exemplo, o olhar da pessoa, ou ter outras ferramentas onde consiga sintetizar vozes, né? A própria Intel, né? Com o próprio Stephen Hawking, o que ele utilizava na época foi desenvolvimento nosso ali em conjunto para poder ele conseguir se comunicar, conseguir trabalhar. Então,
Então, eu acho que a acessibilidade também faz muito parte, né, desse desenvolvimento tecnológico, e a inteligência artificial vem para acelerar, né, de facilitar essa integração de uma maneira muito mais próxima, né, de ser uma aplicação sem fricção, né, sem precisar de muitas modificações. Então, acho que é uma dos pontos também onde a inteligência artificial na borda consegue estar apoiando também, né, um pilar que também apoia bastante. Ela vai se integrar automaticamente ao sistema operacional, ela vai estar assistindo o que você está fazendo com a sua permissão, vai falar, me ajuda com essa planilha do Excel aí. Você não vai precisar, simplesmente vai pedir, a IA vai enxergar ali e as coisas vão acontecer de maneira mágica. Também um ponto interessante, né? Muitas vezes a gente pensa na IA como se ela fosse, vou abrir um software para rodar a IA. E muitas vezes não é assim que a gente utiliza na prática, né? Muitas vezes a IA, na verdade, são um conjunto de algoritmos, né? Tem vários tipos de inteligência artificial, né? Muitas vezes são algoritmos que rodam no fundo no software sem mesmo a gente saber. Então acho que isso é um fator importante. Quando a gente pensa em, eu vou rodar ou não IA no meu PC, será, como que vai ser no futuro? A gente já roda atualmente em muitos softwares. Às vezes sem nem ter esse conhecimento. E um fator que eu ia comentar também na parte de streaming, pensando especificamente em Brasil, né? Se a gente fala das grandes capitais, realmente a maior parte, ou quase todas as pessoas têm acesso a uma internet aí de alta velocidade, mas se a gente pensa no Brasil como um todo, não é bem a realidade ainda. Então, eu acho que ainda tem muito espaço para processamento local, para gaming local, e com os componentes aí melhorando de desempenho, cada vez mais eu vou precisar de uma máquina um pouquinho mais simples e mesmo assim eu vou conseguir rodar jogos muito bem, né? Então, eu daria essa visão um pouco mais otimista aí, nesse sentido também, né, para gaming, né? E eu também colocaria mais um ponto só para finalizar, né, a questão da memória, né, que realmente a inteligência artificial, né, o desenvolvimento dos data centers acabou consumindo bastante, né, então gerou essa dificuldade de demanda, mas é aquilo, né, quando tem uma demanda muito grande, os fornecedores, eles também, né, vão produzir mais para atender essa demanda. Claro que isso demora muito tempo para ter essa curva, né, você levantar uma fábrica de semicondutores, de memória, de processadores, não é algo que é feito da noite pro dia, demora, né? Sim, sim. Mas em algum momento isso vai se estabilizar também, né, na minha visão, pelo menos. Então, é um momento complexo, mas acho que tem sim um otimismo que a gente pode ter pro futuro, né? Beleza, então 2026, como é que a gente meio que aterriza esse futuro da tecnologia em 2026? Máquinas mais potentes, mas que não são mais caras. Mais potentes e eficientes, talvez, Ale, né? Eu diria que 2026 faremos mais com menos. É um ótimo resumo. Eu posso ser a máquina mais potente, que é mais eficiente energeticamente, que custa menos. Você já resumiu. Mais com menos. É isso, não tem mais o que falar. Esse produto que a Intel anunciou, a geração nova, ela já encabeça geral o mercado 2026? Como é que tá Brasil? Esse é um lançamento global, então a gente deve ver esse produto chegando nesse ano, claro, então provavelmente ali no próximo semestre, então estamos fazendo o processo de rampa, né, do produto, e também é um produto que aí tá focado ali pro notebook e, claro, vai ter muito mais inovação e outros produtos aí sendo também trazidos aí pro mercado. Então é ficar ligado nas novidades, acho que aí o que o Cabelo falou, né, a gente fazer mais com menos, aumentar a performance do produto e reduzir o consumo dele, então são coisas que acho que são super valiosas e a escalabilidade através de diversas áreas, né, então seja ali no Edge, seja ali pro consumidor, seja no cloud também, então é onde que a gente enxerga do futuro, né, essa questão da computação heterogênica, ampliando cada vez mais o que a gente pode fazer. Boa. Então é isso, gente. Na hora do robô ainda. E nem AGI. AGI também é outra coisa que... Nem AGI, não é esse ano. Tá tudo... relaxa. Relaxa. Tem mais ainda um chão aí pra gente ficar tranquilo. Exato. Tá mais na vibe de você vai jogar GTA... Não sei se é a vibe de você vai jogar GTA 6 também. Isso não é uma promessa pra 2026. Não é uma promessa, mas um Cyberpunk sem bug, talvez? Pô, aí você falou. Tá na hora de jogar Cyberpunk 2077 sem bug. Finalmente. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.